Olá, tudo bom com você? Como você está? Eu sou Débora Galhardi e aqui no Chave Mestra Podcast, esse podcast que eu sempre falo para vocês, que eu tenho a honra em fazer parte, eu entrevisto mais uma autora da editora Chave Mestra por aqui, inclusive falando, ela não é a nossa autora de primeira viagem, não. Ela já tem um livro com a gente, já estou com as 2 publicações dela e ela já está com a gente há um tempo para trazer sempre uma história de superação, de vida, de como você pode superar os seus limites e também ter mais fé. Tem também a parte de não só de fé e de limites, mas de onde se aprende com a dor, de onde se aprende que a caminhada muitas vezes é para nos forjar, é para nos tornar melhor para os próximos degraus que a gente vai subindo na vida, porque não dá para a gente ficar só vivendo do passado. A gente tem uma história, mas muitas vezes a gente não tem como ficar ali presa naquela naquela parte da história que só te traz tristeza, mas é muito fácil fazer uma abertura falando disso, né, mas viver é bem diferente. Você que vive aí uma história e que tá passando por uma fase delicada, difícil, pode virar para mim e falar: "Ah, é muito fácil você falar". Não, eu também enfrentei momentos difíceis e ela em especial que tá aqui, vai mostrar aqui momentos delicados, mas que ela superou. Hoje ela pode contar aqui pra gente e com certeza daqui um tempo, se ela passar por algo na vida, ela vai saber: "Não, isso aqui eu sei que faz parte do meu propósito". Ela falou isso aqui com a gente nos bastidores e é o que a gente vai trazer. E eu quero que ela traga aqui primeiro eu vou mostrar para vocês o último livro, a última publicação que é recente, acabamos de lançar aqui em Alphaville, São Paulo, na editora, o Chamadas com Mistério. Chamadas com Mistério 3 aqui inclusive, ó, Tempo do Propósito, e é disso que a gente vai falar, viu, de propósito, tá vendo aí? E a primeira publicação que ela esteve com a gente, também recente, viu gente? Porque tem história aqui para contar. Escolha brilhar, sua luz, seu lugar, sua história. Esse aqui é o que ela esteve também recentemente com a gente. E quem vai me ajudar a contar a história dela, mostrar para vocês aqui no audiovisual é a Eli. Tudo bom, Eli? A Eli que está com a gente aqui nos bastidores, na direção do nosso podcast, é ela quem vai mostrar para vocês aí no nosso bate-papo os cortes de câmera e a Joyce que também está com a gente lá nos bastidores, fazendo tudo acontecer. E agora vamos parar de enrolar, né, Eli, que eu fico aqui fazendo suspense para vocês e deixa eu mostrar logo para vocês quem tá aqui com a gente, apresentá-la e a gente bater esse papo gostoso sobre a vida dela e tudo que ela pode trazer de impacto pra gente. Tá aqui com a gente então Crícia Carneiro, nossa autora. Tudo bom, Crícia? Tudo Como bom? é que Para você está? mim é um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês, né, essa editora que já mora no meu coração, e para mim é uma honra muito grande, né, eu Que louvo ao Senhor bom. por esse momento, por mais um momento juntas aqui para compartilhar um pouco, Sim, né, do bom. testemunho. E quem trouxe você pra gente foi a Cleide, é isso? Quem apresentou a editora pra você? Ou não? Quem que foi o primeiro livro? Foi a Cleide também? Os Não, 2? foi Fui você, eu? foi você que me mandou a Sério? mensagem. Olha só, não sabia não. Foi você. Foi você que Legal, mandou a mensagem do primeiro, a Cleide foi do segundo. legal. Que É. bom. E fico feliz, viu, porque não, mas eu acho que você falou talvez por isso, é a Débora. Mas a Débora que tá era do comercial. Acho que era outra Débora. Então Ah, é por isso que a gente tá confundindo aqui, não, é porque a foi uma Débora, foi a Débora, mas é a Débora aqui, ó, mora no meu coração, por isso talvez você achou que fui eu também, eu falei assim: "Será que fui eu mesmo?". Não, foi a nossa Débora, que então estava tem com a outra. gente sim, que estava com a gente, que ligou pra você, e o segundo foi a A Cleide. Cleide, é. Então foi Isso isso, mesmo. mas é a Débora, é uma querida também igual, viu. Eu Ah, também sou querida, viu, Débora, por com isso que ela falou de mim. certeza. Mas a Cleide se supera também, ela traz também tanta gente boa, gente com Ah, cada história que eu falo: "Cleide, onde você arruma essas histórias?". Que eu falo: "Gente", e sabe que eu falo brincando, claro, onde você arruma, mas a gente estava falando disso nos bastidores, né, parece que Deus ele já traz as é, pessoas e tudo que a gente precisa passar para eles aqui e impactar, né. é impactante Porque que história foi essa, mulher? e ela, assim, o áudio dela foi bem, sabe, bem assim, detalhista, e ela disse, "A gente leu o seu testemunho, né, e meu coração está queimando, ardendo, o Espírito Santo
queimou e ardeu no meu coração para lhe fazer esse convite, Olha só, para você participar desse livro com a gente. ótimo. Então ela foi bem assim, né, Não teve bem nem como não ter certeza que era Deus mandando aquele não teve áudio. como, não teve e ela foi muito assim, né, mexeu muito, assim, na hora que ela falou, ela mandou o áudio. E ela disse que o Espírito Santo queimava no coração, para mim participar Ótimo, desse novo projeto, né. ótimo. E foi quando aconteceu tudo, né, que realmente eu tinha tido um sonho. Uhum. É mesmo, conta do sonho que a gente estava falando nos bastidores, como é que foi quando você É. sonhou não vou não falar, deixar para ela falar, como é que foi esse sonho? Uhum. É isso, quando ela mandou, né, a mensagem fazendo o convite, no mês de junho, né, há exatamente um ano hoje. Eu tinha tido um sonho, com um pastor amigo nosso, né, o pastor Itamar Rodrigues, e ele me encontrava e a gente conversava, compartilhava algumas situações, algumas coisas, e ele olhava para mim de repente e dizia: "Você é Esté, seu nome é Esté". E eu sem entender, e sorria para ele e eu acordava. E Hum. quando eu acordei, eu orei, né, perguntei ao Senhor o que é que ele queria falar através desse sonho. Compartilhei também com a minha pastora, né, Lucileide, que é uma pessoa que eu amo muito, me acompanhou, né, passou todo o processo junto comigo. E tudo eu converso, compartilho com ela, eu liguei para ela, falei do sonho e Deus em silêncio, não disse nada. E quando foi em novembro, eu recebi a mensagem de Cleide, né? Olha só. Esse áudio dela falando que ela estava lendo o capítulo do primeiro livro e o coração ardeu, né? O Espírito Santo queimou no coração dela para me convidar para participar desse segundo. E quando ela me Uhum. manda o nome do segundo livro, o título era Chamadas como Esté, o Tempo do Propósito. E aí o Espírito Santo me lembrou desse sonho. Exatamente Então disso. eu vi mesmo que era uma coisa mesmo do coração de Deus, para mim poder participar. Ótimo. E eu tô com os 2 aqui, aí eu fico gravando, depois aí ele joga bem na hora que eu tô gravando aqui, ó. Por quê? Eu fico gravando aqui, gente, e mostrando depois pra vocês lá no Instagram. Então, se você não conhece a gente no Instagram, aqui é o nosso canal do YouTube, Editora Chave Mestra, o Instagram é o mesmo nome, Editora Chave Mestra. E eu gravo aqui e posto lá também, não só os momentos de podcast, você vai lá conhecer um pouquinho do nosso lançamento, como acontece, tudo que a gente registra aqui, tudo que a gente faz, claro, não tudo, porque não dá para postar tudo, e também que tem que ficar um gostinho, né, de curiosidade quando vocês virem para cá escrever o seu livro ou for convidado de um de nossos escritores, mas vai lá conhecer, para você conhecer a editora. Então, Editora Chave Mestra lá no Instagram, que daqui a pouco eu vou postar também aqui, ó. Fico gravando aqui os bastidores, Eli, todo mundo para postar lá. E ela tem essas 2 publicações, e quando eu achei interessante quando você falou que a Cleide te entrou em contato e trouxe para você a palavra Esther, que foi reproduzindo o que você tinha sonhado, que traz pra gente uma reflexão de quando existe o propósito, Deus já sabe as peças que ele vai mover, É não é? verdade. Só que às vezes nessas peças também, Crícia, tem momento de dor, como você passou muito. Então a gente não pode dizer que o propósito de Deus é só que a gente passe por alegrias, né. Verdade. Você vivenciou muita dor, né, para chegar até aqui? É, com certeza, passei por muita coisa, né, casei muito novinha e tive muitas dores aí durante minha caminhada, né, mas a dor maior, né, foi quando a minha filha, né, minha primeira filha mulher, a Eloá, ela foi acometida, né, por um tumor, e é onde eu relato no primeiro livro, né, eu dou um testemunho de superação. E foi muito difícil e inclusive foi aqui em São Paulo, né, que ela veio, que ela fez a cirurgia. E quando eu recebi o convite falando que seria aqui em São Paulo o lançamento, eu fiquei um pouco assim, voltar, né, num lugar que não me trouxe Uhum. lembranças boas, sabe? Mas quando é o propósito do Senhor, né, ele faz acontecer, né, e ele nos traz de volta ao lugar, né, para ser curada, para enfrentar, porque a gente precisa, né, enfrentar as Uhum. situações, a gente não pode fugir, a gente tem que enfrentar. E esse é o processo da cura, né, a gente enfrentar. E foi esse que você essa história que você contou com mais detalhe nesse primeiro livro, né, o No Escolha Isso, Brilhar, que isso, foi a questão da tua filha. da minha filha, do luto que eu Tá, passei o luto, né, sim. com a minha filha.
E aí quando veio então Chamadas como Esther, aí é onde você começa a entender que precisava continuar, que é do propósito. No propósito do coração de Deus, né, que ele me Ótimo. chamou e ele me levantou para levantar outras mulheres, né. Sim, E é como eu digo: "Quem é curada, cura, e quem é ferido, fere". sim. Então ele me curou para hoje eu, né, ter essa autoridade para curar outras mulheres. Ótimo. E conta um pouquinho também, fora do livro, o que você realiza hoje, porque a gente estava falando aqui nos bastidores e você falou que é do Ministério de Louvor, e a gente sabe que o louvor ele também cura É. muito. Conta um pouquinho como é que é hoje para você. Até no louvor ou na igreja, no meio das mulheres, você encontra mulheres que também estão feridas, que você fala: "Puxa, tá vivendo aquilo que eu já vivi", para você tem ajudado essas mulheres? Sim, sim, bastante, bastante, porque quando é o chamado, né, o propósito, Deus mesmo apresenta, né, essas Vai mulheres. trazendo, né. E aí é muito assim, é muito lindo ver o trabalhar do Espírito Santo. Eh, Quando eu sirvo no ministério de louvor, muitas vezes ele me faz, né, descer do altar, Olha abraçar só. mulheres, ministrar, liberar a palavra sobre a vida delas. E muitas mulheres realmente são, sabe, restauradas, muitas estão afastadas, distante da presença do Senhor, e elas se reconciliam, né, elas Olha. voltam para a presença do Pai, sabe. Pessoas com depressão, elas são curadas, então, assim, é algo muito poderoso, é muito poderoso, Sim. né, da parte do Senhor. Essa você fala, né, do momento de ser curada. O que que você como que você acredita que aconteça essa cura? Eu acredito que, claro, com a fé, esse contato com Deus, mas para você, é dia a dia, é na oração, é no caminhar, é na leitura da como que você encontrou e tem encontrado, que é cura, são todos os dias, né, não é fácil, é uma É. perda, um luto. Mas como você tem encontrado essa cura todos os dias, para que essas mulheres que estão vendo a gente aí, possam também ressignificar tudo que elas estão vivendo, né? A cura é um processo, né, é processual a cura, né, e o primeiro passo é a gente identificar que a gente precisa de cura, né, é o reconhecimento. A Uhum. gente tem que ter esse reconhecimento que a gente precisa de cura, e a gente não pode se esconder, a gente tem que realmente enfrentar, né. Então, assim, com a busca da palavra, a gente não pode deixar a presença do Senhor, oração, jejum, né, e você investir na sua vida espiritual, Uhum. né. E então todo esse processo, quando você se entrega completamente e você tira o olhar da dor, né, você sai desse lugar de vítima, de refém, Nossa. sabe, e você se posiciona e entende que você é filha, né, você é amada do Senhor, e você se posiciona, então ali começa o processo de cura na sua vida. Uhum. Então a Ótimo, gente precisa realmente deixar o Senhor fazer, porque Ele faz, né, Ele ótimo. faz, mas Ele requer uma posição nossa, o reconhecimento primeiramente, né, e depois você se deixar, né, Se ser render, né? curada pelo Senhor, se render, se entregar, né, e com toda essa questão, como eu disse, a leitura da palavra, o jejum, a oração, né, louvores, eu ouvia muito louvor, sabe, o louvor ministrava muito a minha alma, eu chorava muito, eu me derramava na presença do Senhor, né, e tudo isso foi, né, completando a obra, né, que ele fez, porque ele começa a obra e ele completa, né, ele é Sim. poderoso para fazer infinitamente mais. Então eu achava que não tinha jeito, eu achava que Uhum. a minha situação não tinha jeito, não tinha solução, né, e eu achava que eu ia morrer, que eu não ia conseguir, mas ao processo, né, ao tempo que eu fui me dando, me colocando, o Senhor foi fazendo, né. E Uhum. hoje eu estou aqui de pé para falar para essas mulheres, né, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né. Que esse versículo fique bem, Bem como posso cravado, dizer, bem marcado, né? marcado no coração, né, porque a palavra do Senhor é assim, ela é poderosa. E a gente Ótimo. tem que estar firmado na rocha, porque na hora que vem o dia mal, você sabe onde você está firmada, Ótimo. sabe. E como eu estava firmada na rocha, né, tinha palavras liberadas, né, sobre o meu respeito, e foi onde eu me agarrei com essas palavras, com a palavra do Senhor. E hoje é por isso que eu estou de pé.
Ótimo. E quando você fala aqui, você falou agora na sua frase, na sua fala, e você coloca aqui sobre rendição também. Porque se você não se rende, você também não dá ouvidos É, ao que Deus te fala. E muitas vezes ele não vai, como você falou mesmo, teve um momento que Deus se calou. E às vezes ele não vai falar o que a gente quer ouvir. Muito pelo contrário, a grande parte não é o que a gente gostaria de ouvir. com E de certeza. viver, quem quer viver, quer perder um filho, quem quer perder algo na vida, em um luto, nós não fomos criados para isso, né, a É, gente parece que a gente ainda não sabe lidar com perdas, a gente não consegue, mas eu achei muito bonito quando você falou, não sei se foi antes, eu tô sempre assim, viu, ele já tá acostumado, não sei se é antes do podcast ou depois, que a gente falou sobre isso, da gente começar a vivenciar tudo pensando no que Deus quer, porque acho que foi nos bastidores que a gente falou, é, porque e é legal que você até traga isso pra gente, viu. "Não, eu falo com Deus mesmo, eu falo: 'Ai, Deus, mas não é é, assim, mas como é que é?'" Você é muito autêntica. E isso, tem pessoas assim aqui. E você entendeu que por você, você não passaria por muita coisa, mas quando você viu: "É por Deus, o Espírito Santo que me deu condição", é, você foi embora. Então, olha só a importância não só de se render, mas entender que a vida não é só física, e ela é isso, espiritual, é cumprir algo que Deus quer que você é isso, passe, né. é Olha isso. quanta coisa você passou. É, porque nós somos, né, né, corpo, Ótimo. alma e espírito. Então os 3 têm que estar bem cuidados, né, os 3 Sim. têm que estar em equilíbrio. E o Senhor, como você, né, disse que a gente começou realmente, nós não fomos, né, feitos para aqui, né, nós somos É. aqui forasteiros, a palavra diz que a gente somos forasteiros nesse mundo. Então a gente precisa realmente deixar a eternidade entrar dentro de nós. Porque nada é eterno, né. Exato. Infelizmente não era para ser assim, né, mas pelo pecado de Adão e Eva, né, É. a morte entrou, então a gente nós não fomos feitos para morrer. Mas, né, pelo pecado, então nós precisamos, vencer e a o último inimigo a ser vencido é a morte, né. Mas a palavra diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E viverá. Então, não existe morte, né, porque nós somos eternos. Então Ótimo. nós precisamos realmente, se preocupar mais com o espiritual, né. Deixar a eternidade entrar dentro de nós, porque aqui é um momento, nada é nosso. Nós Uhum. somos apenas mordomos do Senhor, cuidando daquilo que Ele nos confia. Como os filhos, como eu digo, né, os filhos são a herança do Senhor, a palavra já diz. Então, é a herança dele, é Ele quem nos dá, para cuidar, para amar, né, para apontar o caminho, mas não são nossos. Sim. Então, ele nos dá e a gente também, né, tem que entender que chega um momento que a gente precisa entregar, devolver, sabe? E Ótimo. eu precisei entender isso. E era uma frase que eu sempre dizia: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito, Ótimo. sabe? Porque a gente não vai entender muitas coisas. Algumas coisas a gente vai entender com o tempo, né? Outras só Uhum. na eternidade, É. né? E eu sempre dizia: eu não entendo, mas eu aceito, porque Deus é soberano. E é tudo sobre ele, não é nada sobre nós. Não é nada Sim. sobre mim, é tudo sobre ele. Ótimo. E essa autenticidade que você falou de antes, eu acredito que seja muito importante para todos nós, é porque Deus ele já conhece, como nós né, a gente disse aqui antes do É, podcast, ele já conhece a nossa intenção, antes mesmo da gente falar, ele já sabe o que a gente quer a dizer. palavra diz que antes que chegue na nossa boca, ele já sabe tudo. Exatamente. Então por que não ser É, autêntico, né? E você e teve muito esses momentos de tive. choro, de Deus, por Ah, quê? de De reclamar. questionar. Falei, falava, questionei, chorei. E às vezes eu reclamava com ele, né? Uhum. E do meu jeito, mas eu sempre fui assim, verdadeira, sabe? Ótimo. Porque ele é real. A gente não, né, não é um Deus que está lá longe, não, ele tá aqui, né, então eu sou muito assim de falar, de conversar, às vezes eu: "Ah, não Uhum. achei certo isso, não gostei, Deus". Ah, então assim, eu sempre fui muito verdadeira, abri o coração mesmo para ele, e por isso, porque a verdade é sempre a verdade, né. Sim. Então assim, a gente não pode servir e viver com o Senhor de máscaras, a gente não pode, a gente tem que mesmo ser quem a gente é, porque ele vai fazendo a obra, né, ele Sim. vai moldando, ele vai ajustando, né, o que precisa ser ajustado. Então eu sou muito assim de falar, muitas vezes eu chorava muito, eu questionava,
né, mas depois de um tempo eu comecei a não perguntar mais o porquê, mas para quê, Senhor? O que tu quer me ensinar com isso? Sim, O que tu quer fazer através disso, né? Qual o propósito? Porque tudo tem um propósito, né? sim. A palavra diz ali no Salmo 139 que nossos dias estão todos escritos, né? Uhum. Então tá tudo escrito, tá tudo pronto. Então, Deus sabe tudo e a gente aqui precisa realmente, né, se render, sabe? E saber que Deus é soberano, que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. E não é como a gente quer, mas é como Ele quer. É para o Ótimo. propósito dele se cumprir, né? A gente, cada um já nasce com um propósito, né? Com algo do céu. E a gente precisa realmente entender esse propósito, descobrir, entender e aceitar. E se Sim, colocar, né, na posição de filha obediente e dizer: "Eis-me aqui", sim. sabe. Quando a gente é obediente, quando a gente se rende ao Senhor, Ele vai falando, Ele vai mostrando, Ele vai conduzindo todas as coisas. Ótimo. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para quem porque no livro você traz isso no primeiro e no segundo, mas aqui no podcast você ainda não tinha feito com a gente, né, o podcast desse primeiro livro, então falei: "Vamos trazer agora um pouquinho dos 2 livros nesse". E eu queria que você contasse, claro, de uma forma resumida, como foi isso, da vivência, da convivência com a tua filha, dos primeiros anos e dessa perda. Claro que é um momento foi um momento delicado, mas eu queria que você trouxesse, porque a gente tem mães que estão vivendo isso agora, e que elas podem, de repente, entender melhor o que você passou, as tuas lutas e hoje teu propósito, né. Conta um pouquinho também como foi que você descobriu tudo e como que foi até você chegar em São Paulo? Olha, a Eloá, ela nasceu, né, perfeita, e era uma criança muito inteligente, né, inclusive ela com 3 anos ela foi para a escola, né, ela começou a estudar, e aos 3 anos e 7 meses, começamos a perceber, o braço dela, o bracinho lado direito, diferente, né, e estava um pouco descido o ombro. E e aí começamos a investigar, a minha sogra tinha dito que ela caiu por cima do braço e a gente começou a ver, aí fez raio-x e tal, mas não tinha dado nada. Até que a gente fez uma ressonância e foi constatado um tumor, né, e esse tumor estava ali na medula espinhal, né, próximo ao bulbo, e foi quando a gente levou para um neuro e ele avaliou, ele disse realmente que era muito difícil, né, a localização do tumor, que era um tumor raro. E a gente começou, né, a correr aquela situação para fazer a cirurgia. E como a gente conseguiu aqui em São Paulo, um médico que ele era especialista mesmo, neuro Uhum. especialista, né, e ele era pediatra, né, ele operava só crianças mesmo. E a gente entrou em contato, né, e ele estava cheio, mas ele viu a urgência e ele tirou uma criança da lista de espera para poder atender a gente. E a gente saiu de lá, né, de Feira de Santana e veio aqui para São Paulo. E operamos, ficamos aqui durante um tempo para ter o prazo da revisão, né, Uhum. e foi quando a gente veio para São Paulo pela primeira vez, né, mas antes disso, uma médica também aqui viu os exames e ela disse que era um tumor muito difícil, né, que era raro também e muito agressivo. E foi quando a gente veio e passou por toda a situação, aí fez a cirurgia, depois a gente voltou novamente, depois a gente também outra vez voltou para São Paulo novamente para fazer uma outra ressonância, para ver como é que estava depois da cirurgia. Uhum. E passamos, assim, uns momentos muito difíceis, né, no hospital com ela, eh, era uma menina muito inteligente, e quando a gente retornou, a gente estava ali no Hospital Santa Isabel, que foi o hospital para dar uma assistência que essa médica aqui de São Paulo orientou, que tinha uma amiga lá que Uhum. trabalhava, e fomos para lá, porque depois da cirurgia ela precisou fazer rádio, né, e tomar o Uhum. remedinho da químio. Então ela chegou ainda a fazer 2 sessões de rádio lá no Santa Isabel, ficamos lá com ela um período, mas ela era uma menina muito de fé, né. Ela quando ela sentia dor de cabeça e a gente dizia que ia pegar o remédio, ela dizia: "Não mamãe, remédio não, bota a mão e ora".
e eu botava a mão na cabecinha dela e orava, e a dor realmente passava, sabe. Então, assim, foi um anjo que eu carreguei no ventre, Uhum. né, que me chamou de mãe, porque tinha uma fé muito grande, sabe. Uma criança, né, na idade de 3 anos, 7 meses, dizer que não quer um Sim. remédio para uma dor de cabeça, que era para colocar a mão e orar. E quando eu fazia, a dor passava, então estava ensinando o que é fé, sabe. Então, assim, foi muito difícil pra gente, né, esse momento de tudo que vivemos ali em corredores de hospitais, e até a partida dela foi muito rápido. Quando a gente descobriu que operou, né, todo o processo foram só Uhum. 3 meses. Foi Em 3 rápido. meses que fez tudo, ela voltou para casa, né, porque como eu disse, aqui não é o nosso lugar, né, então ela voltou para casa. E foi muito difícil, né, a nossa família ficou muito, muito fragilizada. É uma dor que não tem como a gente descrever, né, só quem vive é quem sente. Mas eu costumo dizer que não tem na Bíblia comparado, né, um amor maior como o amor de mãe, só o amor de Deus. É tanto que o Uhum. amor de Deus é comparado como o amor de uma mãe, Uhum. né, então é uma dor, assim, que, né, quem é mãe é a pior dor, sabe. E que teve que É ir, ressignificando ressignificar, tudo, e e tem se momento colocar que, mesmo, né. assim, sabe, a presença do Senhor, porque como eu digo, se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui de pé, eu não estaria, né, com a minha mente, sabe, Uhum. saudável, bem, Sim. psicologicamente, nunca tomei remédio pra nada, sabe. E eu vejo hoje em dia, né, a gente vive num mundo que as pessoas hoje, as tarjas pretas, Sim. né, nunca venderam tanto, né. E eu posso compartilhar, né, para você que está me ouvindo, e dizer que você só encontra realmente, sabe, a cura, o equilíbrio no Senhor Jesus, Sim. só nele, sabe. E se não fosse ele, se eu não tivesse realmente firmada na rocha que é o Senhor Jesus, eu não estaria de pé. E também Uhum. não estaria, né, com a mente sã, né, não Exato. estaria, sabe. Eu estaria realmente, né, em uma cama com depressão, dentro de um quarto fechado. Mas Ótimo, a gente ótimo que precisa você teve essa percepção de: "Eu não posso ficar aqui". não, Aconteceu, é como eu não disse, gostaria, ninguém quer não, enfrentar um luto ainda com uma criança de 3 é, anos, mas você decidiu que: "Eu preciso me render a Deus, porque senão eu me rendo a uma cama de hospital é, também, a uma depressão, a porque é uma uma". escolha, né, É. nós temos que escolher. Então temos que fazer uma escolha, temos que nos posicionar, né, e a Uhum. depender da nossa resposta é que Deus começa a agir. Sim. Né. Se você fica lá escondida no seu cantinho, na sua dor, né, se vitimizando, e você está dizendo que você não quer a cura, você não quer, então o Senhor não pode invadir, porque ele não invade, né. A palavra diz que: "Eis que estou à porta e bato", se abrir. Exato. Então, assim, a gente precisa abrir, a gente precisa deixar, né, que ele nos cure, então a gente precisa realmente tomar uma decisão e se posicionar. Ótimo. Eu quero muito, a gente está quase finalizando o nosso podcast, mas eu quero muito que você dê uma mensagem final para, de repente, uma mulher ou quem está assistindo a gente aqui e está passando por um momento difícil, como você já passou tanto, e tem passado também, né? Porque a gente não pode dizer, ah, eu não É, me lembro mais. Não, Deus vai, ele vai é, trazendo com o com bálsamo, bálsamo, vai curando, verdade. é dia após dia, né? Mas Isso, com certeza tem uma diferença ali naquele momento e hoje, né, quem é a Crícia hoje. Acredito que você está muito mais forte, isso, por até essa entrega sua a Deus e a tudo que ele tem feito ao Espírito Santo, mas manda uma mensagem para quem está enfrentando uma luta, seja ou uma perda, ou uma doença, ou uma empresa que está falindo e às vezes a pessoa está perdendo muito, e às vezes vê os filhos que vão perder, que tem porque a gente vê tanta gente que acaba com a própria vida por causa de questão financeira. Então passa um recado que eu tenho certeza que Deus vai te usar nesse momento para você trazer esse impacto na vida de alguém com essa mensagem. Fica à vontade. amém, é isso. É o que costumo dizer, né, é só Jesus. A gente precisa estamos num mundo, né, onde as pessoas buscam, né, ter, e nós precisamos buscar o ser, né, e só Jesus. Eu como eu posso relatar, a minha filha
tantas roupas, vestidos, que ficaram na etiqueta, sabe, que ela nem chegou a usar. E a gente olha e fica tudo aí. Então o mais importante, né, não é ter, mas sim é ser, é você estar preparado, você entender que você está aqui nesse mundo, mas que você não é dele. Você aqui é apenas um forasteiro, é uma passagem. Então, hoje em dia, eu quero deixar essa mensagem para as pessoas, né, para quem está me ouvindo, que a gente precisa realmente buscar Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, a única saída, a única solução para você que está passando uma situação muito difícil, que já tentou várias coisas, já buscou em várias possibilidades, eu quero te dizer que só Jesus, ele é a solução para a tua vida. Ele é o que você precisa, porque ele é o suficiente. Ele é tudo que nós precisamos. E sem ele, nada podemos fazer. Amém? Ótimo, muito bom. E que Deus te abençoe muito, que te fortaleça e que Amém. você leve não só para as pessoas esse seu testemunho, mas agora com a tua família em que ficou, que eu sei que você tem um meninão aí que já está casado, né? Tenho 4, né, aí ficaram 3. Aí são 3, então é o mais É, velho. 2 homens, é o Sávio, que está com 27, tem Isaac, de 15, e tem Uhum, uma Ruth que está com 7. Quando eu ótimo. tive a Eloá, eu 7 meses amamentando a Eloá, eu engravidei da Ruth. Olha só, Uhum, Deus já mandou porque ele já sabia, né. Que ó, 7 meses eu amamentando. olha só. 7 meses, minha mãe quase ela morre, ela disse: "Meu Deus, 7 meses você amamenta, você tá grávida de novo". Então assim, ninguém entendeu nada, mas o Senhor sabia de tudo. E ele Uhum, deu uma Ruth, né. E Ruth ótimo. como diz na Bíblia, né, ela foi para Noemi, né. Sim. E no momento difícil de Noemi, no luto dos filhos do marido, né, e Ruth É. decidiu ficar. Decidiu ficar com ela até Até o o fim, né. fim. E é linda a história de Ruth. E eu tenho uma Sim, Ruth, né. Aprove ao ótimo. Senhor me dar o nome, porque foi ele que deu o nome de Ruth. E hoje eu entendo o porquê de Ruth quando eu vejo a história, né. Sim, E ela realmente, né, é uma criança, assim, sensacional, né. E representa a fidelidade do Senhor. ótimo. E estamos, né, de pé, porque a mão do Senhor nos sustentou, Até aqui, e né. estamos aqui prontos para fazer aquilo que o Senhor nos mandar, né. Onde Ele Ótimo, nos enviar, onde Ele nos mandar, nós estamos de pé, prontos para compartilhar, sabe, do que o ótimo. Senhor tem feito, né, Nossa, do que Ele uhum. fez, porque a minha família estava realmente debaixo de um decreto de morte, por toda a situação, né. Eu também não estava bem no meu casamento, né, Hum, eu estava em crise no meu casamento, né. Prestes a me separar. Então, a gente vê a restituição do Senhor, sabe, a restauração do Senhor, cada dia se manifestando na minha casa, na minha família, né, no meu casamento, e eu louvo ao Senhor por todas as coisas. E eu só tenho a dizer: "Eis-me aqui, amém. envia-me a mim". Ótimo, Hum, muito bom. E que Deus continue, te usando, te enviando, sim, amém. porque quando a gente fala: "Eis-me aqui", eu falo até brinco aqui com as mulheres quando eu entrevisto: "Toma cuidado que você pede para Deus que ele traz mesmo". E aí só tem que tomar coragem ali para É, cumprir aquilo que ele fala pra gente, mas eu tenho certeza que daqui é só o começo de muitas vidas que vão ser impactadas através da sua, já tem sido, não só no altar, mas eu falo que no átrio também, porque é, as pessoas, você vê, a gente estava conversando aqui no lançamento, você estava ali conversando com uma pessoa, orando por alguém, então sempre tem isso, né, Deus ele é, vai sempre usando a nossa vida por algum propósito. E eu já passei, verdade. aí ele já tá E ali, ler o ó lá, livro, ó, já né, passei, Débora, mandar ler o livro. vamos, já vamos agora falar de Mandar novo as para pessoas você, ó. adquirir o livro, né, onde encontrar, eu falo. Isso, ó, adquira teu livro, o Chamadas como Esther, volume 3, O Tempo do Propósito, que é o que a gente falou, onde ela traz aqui um pouquinho do depois, o propósito, aqui toda a história que ela vivenciou, todas as dificuldades, todas as lutas ali, o Escolha Brilhar, Sua Luz, Seu Lugar, Sua História. Mas esses 2 livros em especial, Cris, a gente sempre fala para eles que tem sim nas plataformas, tem sim como adquirir com a editora, mas eu peço que adquiram com vocês. Por quê? Porque eles podem ir no Instagram e aí já conhece seu perfil, seu trabalho. E trabalho que a gente fala não é o trabalho só profissional.
teu trabalho do ministerial ali, conhecer a tua igreja, conhecer o que você faz. Então pode mandar também um oi para vocês lá no Instagram. A gente coloca aqui o Instagram dos nossos autores aqui no comentário do YouTube, e aí você pode, se de repente você falar: "Ah, eu não consegui falar com ninguém", aí você adquire pela Amazon, ou tem várias plataformas aí. O que não pode deixar é de ler esse livro e compartilhar com todo mundo, né. Isso, isso. Muito obrigada pela tua história e pelo teu tempo aqui, viu, no Ah, nosso obrigada a podcast. vocês. E volte sempre. Obrigada a vocês. Deus abençoe. Amém. Vamos embora então, eu quero te agradecer também, você que esteve aqui até agora. Eu falei para você que são histórias impactantes, né, histórias de pessoas que realmente tiveram coragem de colocar isso em um livro, porque o fácil às vezes é escrever, mas colocar num livro uma história real, e quando você está escrevendo você vai lembrando de tudo Chorei novamente, muito. chorando muito, É. não é para qualquer um, mas com certeza quando se tem um propósito, ela vai lá, ressignifica, escreve e impacta outras vidas, como Deus fez esse pedido para ela. Que eu tenho certeza que Deus, quando falou ali o nome, naquele sonho que ela falou ali, ela entendeu: esse nome Esther, já sei, é para mim". Então, que Deus te abençoe também. Você que está vendo a gente, manda esse conteúdo para todo mundo aí. Eu te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.